Caí do céu por des... Olá, meu nome é Marcela. Eu vou apresentar os excluídos da República junto com o meu grupo, que é composto por Giovana Aquino, Thiago Aquino, Manuela, Pedro Fraga e Beatriz José. Nós vamos apresentar o Cangaço, que foi um dos grupos excluídos da República. O cangaço foi um movimento de bandidismo ocorrido entre o fim do século XIX e o início do século XX. Mas o que foi o cangaço de verdade? O termo bandidismo social foi desenvolvido pelo historiador britânico Eric Hobsbawm na década de 1960, que o explica como um fenômeno de revolta social das comunidades camponesas. Os cangaceiros, eles se juntaram porque eles estavam revoltados com o governo. Então eles se juntaram para praticar delitos em forma de protesto. Existem duas visões que explicam os cangaços. Muitos acreditavam que eles estavam lutando contra a desigualdade social que existe ali no Nordeste, porque na época o Nordeste era uma região muito pobre. Não só na época, mas como hoje em dia também existem várias regiões pobres e que está em época de seca no Nordeste. Que vivia muita gente pobre, atrás de trabalho, passava fome, até sem moradia. E existe outra visão que as pessoas enxergavam como crime organizado, como um bando de criminosos mesmo que estavam fazendo aquilo à toa. A historiadora Maria Cristina Russo da Mata Machado enxerga os cangaços como homens, bandos que lutavam a favor da igualdade social, porque por causa da seca que existia na época, a falta de comida, de água na região nordestina. Já o historiador Luiz Bernardo Pericaz apresenta os cangaços como um crime organizado. Então, essas duas teorias, essas duas visões partiram desses historiadores. Oi, meu nome é Thiago e eu vou explicar qual é a origem da palavra cangaço. A palavra cangaço deriva de canga, uma peça de madeira usada para prender o carro de bois aos animais que o puxavam. Essa associação se dá pela carga que os bois carregavam na canga, que era pesada, assim como os cangaceiros carregavam uma variedade de objetos atados às suas vestimentas. Ou seja, eles incluíam armas, itens de higiene pessoal, munição, água, alimentos. E antes mesmo do movimento social, o termo cangaceiros era usado para descrever indivíduos que carregavam objetos pesados amarrados ao corpo. Essa semelhança na forma de transportar os pertences levou ao uso do termo para designs os membros do movimento cangaço. Portanto, o termo cangaço está ligado à ideia de carregar uma carga pesada, tanto no sentido literal quanto figurado, refletindo a vida difícil e perigosa dos cangaceiros no sertão nordestino do Brasil. Qual a origem dos cangaceiros? Historiadores e especialistas apontam a origem do cangaço ao período final do Segundo Reinado, aproximadamente nas décadas de 1860 a 1890. Nessa época, a região semiárida do Nordeste brasileiro era governada pelos coronéis políticos da região, que também eram grandes e ricos fazendeiros. Em paralelo, as condições naturais de seca e falta de alimentos levavam uma grande parte da população à fome e à miséria. Dentro desse cenário, surgiam os grupos cangaceiros, que através do crime, da violência, ganhavam toda a vida. Olá, prazer, meu nome é Giovana e hoje eu vim falar sobre as características do cangaço. Os grupos do cangaço eram nômades e praticavam diversos delitos, como roubo em diversas cidades, assassinatos, sequestros e estupros. Existiram pelo menos dois tipos diferentes de cangaceiros: cangaceiros satisfatórios. Eram organizados e contratados pelos fazendeiros e faziam trabalhos milicianos sob suas ordens. Cangaceiros independentes. Praticavam batitismo e agiam por conta própria. O crime dos cangaços compensou, a violência do cangaço não era necessariamente um atrativo, mas como a maioria dos coronéis policiais também tinham as armas na frente da boca na hora de abordar os populares. O senso de justiça pessoal costumava gritar mais alto que o medo das guerras. Além disso, a bandidagem oferecia na visão deles benefícios, riquezas, bem, liberdade e respeito. Quem
foi Lampião e Maria Bonita? Lampião era o nome do cangaceiro de Virgulino Ferreira da Silva, nascido em Serra Talhada, Pernambuco. Há controvérsias quanto à sua data de nascimento. Sua certidão de batismo aponta 4 de julho de 1898, mas o próprio Lampião informou a um entrevistador cearense chamado Leonardo Mota que nasceram em 12 de fevereiro de 1900. O nome deveria à habilidade de Lampião em atirar, pois o cangaceiro era tão hábil com o rifle que ao tirar rapidamente o cano da arma aquecida, adquirindo uma coloração parecida com a de um lampião aceso. Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, era uma mulher casada quando conheceu o Lampião em 1929. Maria Bonita se tornou amante de Lampião e fugiu com o cangaceiro, ingressados a seu bando. Apesar da estrutura machista do movimento e a sociedade da época, Maria Bonita era respeitada dentro do bando. Juntos tiveram uma filha chamada Expedita Gomes de Oliveira Ferreira, que supostamente foi separada dos pais devido às regras do bando e criada por um casal amigo.